Eis o diretor que nos fez amar uma criaturinha horrenda que só queria ir pra casa. E.T. Meu nome agora é Zé Pequeno. Outras criaturas enormes e horripilantes jurássicas. Mas que comilão! Eis que ele está de volta, sim, e para nos brindar com um filmaço. Trata-se de Jogador Número 1. Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Fernandes, você está aqui no Portal dos Geeks, o canal do YouTube dos Geeks que está começando a ter mais conteúdo, viu? Por isso, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e sempre ficar por dentro das atualizações dos nossos vídeos. Eu te convido também a conhecer o nosso trabalho. Nosso site, sitedosgeeks.com e também no nosso Instagram. Só pesquisar aí, instagram.com/osgeeks. Hoje nós vamos falar sobre o novo lançamento dos cinemas que está em cartaz, o novo filme do diretor Steven Spielberg chamado Jogador Número 1, que é baseado em um livro. A história se passa em 2045, a cidade é em Ohio e um mundo apocalíptico onde um jogo é a grande sensação do momento, que é uma forma de você ir para onde você quiser, criar cenários, criar o seu próprio avatar, ser o que você quiser no jogo. E é uma realidade virtual que se difere muito da realidade atual lá onde o filme se passa. Até na primeira cena, logo de cara, você tem a música Jump, né, do Van Halen, um clássico da música nos anos 80. E em um plano sequência você acompanha um pouquinho do que é a cidade de Columbus, lá em Ohio, onde existem trailers empilhados, né, montados em uma estrutura de aço. E aí que nós somos apresentados ao ator Tye Sheridan, que faz o Wade. E o Wade, assim como o resto do mundo, é adepto a esse jogo virtual. A história do filme então se concentra nesse mundo, nesse universo. O criador do game acaba morrendo e deixa para os jogadores um desafio, que é encontrar 3 chaves em easter eggs espalhados aí pelo jogo, e quem ganhar, quem encontrar essas 3 chaves, irá dar aí toda a fortuna dele. Aí você já tem uma primeira referência aí, né, ao clássico da Fantástica Fábrica de Chocolates, por exemplo. A questão de um magnata, uma corrida contra o tempo aí, e se espalhar, né, brindes, vales, brindes aí para você ganhar e concorrer a um grande prêmio, enfim. Mas referência, meu amigo, referência é o que não falta nesse filme. No primeiro desafio, por exemplo, eles são colocados em uma corrida. E nessa corrida os obstáculos são o T-Rex, do Parque dos Dinossauros. No final aparece o King Kong, por exemplo. Além disso, tem referência para Godzilla, tem referência para animes, para diversos games, o Atari, tem referências para filmes como Curtindo uma Vida Doidado, Clube dos 5, própria referência do próprio, né, Steven Spielberg aí com o De Volta para o Futuro, enfim, referência ao que não falta nesse filme. Agora, uma das referências mais legais do filme é quanto a um outro filme de terror e suspense do mestre Stephen King, que é o Iluminado. E eles colocam todo o cenário do filme é recriado nele. É muito bacana, é muito da hora, é muito boa essa referência, essa parte do filme. Bom, nessa disputa pela herança, né, do criador aí do game, está o personagem do Wade, que no plano virtual ali ele assume o avatar do Parzival, e ele também tem companheiros aí na ajuda para poder encontrar essas chaves, que é a Artemis, o H, o Cho e o Daito. Todos aí são jovens, né, aficionados aí pela interatividade do game e também bastante aficionados pela cultura pop dos anos 80, que é justamente a fonte ali para toda a base da criação dessa realidade virtual. E aí você tem as cenas de live action misturadas com as cenas de personagens virtuais. Uma característica bem bacana é que o CGI, né, os efeitos especiais são incríveis nesse filme. E nas cenas de live action você também acompanha um pouquinho do desenvolvimento dos personagens. Você acaba entendendo um pouquinho da história, acaba também compreendendo um pouco dos personagens, a vida, a história de cada um. Apesar de que o elenco jovem, ele não é tão bom assim nas atuações. Quando eles estão realmente no cenário virtual ali jogando, é muito da hora os avatares deles, né? Mas a atuação deixa um pouco a desejar. Só que aí, por um outro lado, é compensado pelos atores, 2 atores, diga-se de passagem,
que são feras que estão no elenco, que é o Ben Mendelsohn, que faz o vilão todo obcecado aí para conquistar essas 3 chaves, e ao longo do filme você vai percebendo os reais motivos, as intenções dele para isso, e o ator Mark Rylance, que faz o empresário, o criador desse jogo. Ele confere todo um peso no filme muito bacana. Uma questão do filme é que os jovens ali eles estão muito antenados com uma cultura pop dos anos 80. Se você for parar para pensar assim, tipo, os jovens eles estão vivendo nos anos de 2045, ou seja, são muitas décadas atrás aí. E é interessante como que esses jovens são tão curiosos, né, com a cultura dos anos 80, sendo que se a gente for comparar com os jovens atuais, com toda a tecnologia que nós temos, a maioria está pouco se lixando com a cultura dos anos 80, em pesquisar, em querer conhecer. Mas como eu disse, o criador ele bebeu dessa fonte. Para você encontrar as chaves, você tem que entender um pouquinho da mente criativa dele. Então justifica um pouco a questão desses jovens estudarem mais sobre a década de 80 e tudo mais. Para quem viveu a década de 80, vai gostar bastante do filme, até porque vai lembrar de muita coisa, vai entender muita coisa também. Já para quem não viveu e conhece um pouco aí dos filmes, dos games, vai também ter um pouquinho de nostalgia e, se for que nem eu, vai querer pesquisar mais sobre o assunto, baseado neste livro aqui que foi lançado em 2011 pelo autor Ernest Cline, que aliás também é roteirista do filme. Esse filme, Jogador Número 1, ele tem defeitos, ele não é perfeito, mas é um filmão, é um filmaço, é o filmaço do ano de 2018. Claro que tem muitos ainda filmes por aí, né, que vão vir. Tem Vingadores, tem Han Solo, enfim, tem bastante filmes que podem ocupar o lugar do filmaço do ano. Mas por enquanto, quem está no topo é o Jogador Número 1. E o que é mais legal, procure pesquisar mais sobre a década de 80, né? A internet está aí, meu amigo. Pesquise, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até uma próxima. Abraços!